Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero realizar aqui a oração por todos aqueles que desejam ter jornada feliz. Trazer também uma palavra direto da parte de Deus para te abençoar. Por isso, fique conosco até o final e seja muito abençoado. Aqui no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, o título da mensagem fala O Jejum, é o título. Sabemos que o jejum é uma arma poderosa que Deus nos deu para vencer situações que parecem até mesmo ser impossível. O jejum é uma prática voluntária de uma pessoa de abster de comida por um determinado tempo. É uma atitude de nos aproximarmos de Deus, de nos consagrar, de nos fortalecer diante das tentações. O jejum também é uma proteção de Deus. O jejum também é um fortalecimento espiritual. O jejum é poderoso em todos os aspectos da nossa vida. O jejum deve se iniciar com a oração e também encerrar com a oração. Todo jejum tem que ter um propósito, é claro. A prática dele está ligada em oração e comunhão com Deus. Nós temos que estar sempre ligados a Deus. O jejum, ele não só nos faz alcançar bênçãos, milagres, mas também, como nós dissemos, se consagramos a Deus, se aproximamos de Deus e nos fortalecemos para vencer as tentações. O jejum também nos deixa mais sensíveis a tomar decisões, porque estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus na prática do jejum. É claro que antigamente, muitas pessoas realizavam jejum diante de uma crise, de uma luta grande. E o jejum, é claro, sempre acompanhado com muita obediência à palavra e com muita comunhão com Deus. E o jejum, principalmente, tem que ser feito com muita vigilância, porque cada um sabe da condição do seu corpo, cada um sabe o cuidado para não colocar a sua saúde em risco. O que vale é a intenção do seu coração, o seu propósito que você tem com Deus. Mas falando ainda do jejum, existe o jejum individual e o jejum coletivo. Nós sabemos que Jesus, quando foi ao deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. Foi um jejum que ele fez, ele e o Pai. Um jejum individual. A Bíblia fala também de Moisés, de Neemias que jejuaram. Todos eles fizeram um jejum individual. É um jejum que nós fazemos só eu e Deus sabendo, só você e Deus que sabe o jejum que você está fazendo. E o jejum coletivo? É o jejum onde nós, com várias pessoas, unimos a nossa fé em prol de uma luta, de uma batalha. É o jejum coletivo. Foi no caso da Esther, que convocou o povo para jejuar. Foi o caso de Josafá, que uniu o povo durante a guerra a jejuar. E também essa palavra aqui de Esdras fala que o povo todo jejuou numa só causa, num só propósito. Então existe o jejum individual, com uma só pessoa, e o jejum coletivo, com várias pessoas unindo a mesma fé em um só propósito. Tem muitas pessoas que elas têm um propósito no coração de jejuar, de abrir mão de algo. Ela abre mão ali de assistir TV por um tempo, abre mão de internet por um tempo. E todo esse tempo que ela abriu mão, ela converte esse tempo para Deus. É um jejum que ela faz ali de abster daquele tempo que ela tinha para a carne dela, para as coisas dela, ela tira o tempo para a vida espiritual. É num propósito de se consagrar a Deus, num propósito de se aproximar de Deus, né? E tem um jejum que nós vemos que Daniel fez de 21 dias. É claro que não é necessário 21 dias, mas foi um jejum que Daniel decidiu a ficar todos esses dias sem comer legumes e só beber água. Outras, é claro, decidem fazer um jejum de só beber água. E existe o jejum total, onde você abre mão de beber água ou até de qualquer alimento. É conhecido como jejum total, né?
Esse jejum é necessário a pessoa fazer com muita vigilância, como eu disse anteriormente, para que não venha colocar a sua saúde em risco. Como eu disse, porque o que chama a atenção de Deus é a sua sinceridade, a sua entrega. Enquanto você faz esse jejum, o tempo você está ali em oração, meditando na palavra, se envolvendo nas coisas de Deus. Esse é o jejum poderoso que faz portas se abrir. Aqui no livro de Esdras 8:21, a Bíblia fala sobre o jejum. A palavra de Deus diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilhar perante o nosso Deus, para pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo que é nosso. Então Esdras, ele declara que tudo que ele queria era jornada feliz para ele, para tudo que é dele, para toda a sua família. E é tudo isso que o ser humano busca hoje. Qual é a pessoa que não quer ter jornada feliz? Todos nós desejamos isso. E Esdras sabia que na jornada dele, na caminhada dele, havia muitos inimigos no caminho. Certamente, muitas emboscadas por inimigos, assaltantes. Era ali um caminho perigoso. Então, ele sabia que ele precisava de uma proteção. E essa proteção que ele buscou foi a proteção de Deus, que foi feita através do jejum. Então, o jejum, ele serve não só para proteção, ele serve para abrir portas, ele serve para te dar jornada feliz, para trazer milagres. O jejum tem todos os seus proveitos. São bênçãos atrás de bênçãos. Uma vez bem praticado na obediência, a mão de Deus muda a sua vida. Então, ele diz aqui, o Esdras, que ele até pensou em pedir ajuda para o rei, a proteção do homem, porque ele tinha amizade com o rei. Na verdade, ele evangelizava o rei, falava de Deus para o rei. Por isso que ele fala que ele tinha vergonha de pedir ajuda ao rei, porque ele falava que Deus era poderoso. Ele fala aqui no versículo 22, porque tive vergonha de pedir rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Por conta já havia dito para ele, havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Então, muitas vezes Esdras havia evangelizado o rei. O rei, Deus é poderoso. Se você buscar a Deus, rei, a mão dele vai te abençoar. Talvez você que está me acompanhando agora, me ouvindo, já falou assim para alguma pessoa que está sofrendo. Para um vizinho, para um parente, para um amigo, você já falou, vai na igreja, vai buscar Deus. Se você buscar Deus, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te abrir portas, Deus vai te curar, Deus vai libertar seu filho. Talvez você já falou de Deus para alguém. Se você buscar Deus, Deus é poderoso para te abençoar. Era essas palavras que Esdras falava para o rei. Mas por que ele tinha vergonha de pedir ajuda depois? Porque ele sabia qual seria a reação do rei se ele pedisse ajuda. É a reação de muitas pessoas que você já falou de Deus. E ela vai falar assim, você está me pedindo ajuda? Cadê o seu Deus que você tanto falava que é poderoso para te guardar? Não é Deus que te guarda? Por que você está me pedindo ajuda? São pessoas que você vai falar e ela vai declarar, cadê a sua fé? Cadê o seu Deus, sua igreja? Você está passando por essa luta? Então, muitas das vezes, tem pessoas que ela ouve isso. Ela vai falar de Deus de alguém, para alguém, depois quando ela precisar de um favor, essa pessoa vai ali, até mesmo zombar, falar mal, vai dizer, cadê o seu Deus, cadê a sua fé? Então, Esdras optou em não pedir ajuda e nem soldados para proteger eles no caminho. Ele recorreu a Deus, o poder do jejum, que é poderoso para fazer todas as coisas, a proteção que vem do alto. Então, a Bíblia fala lá no versículo 23, nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Nós vamos realizar essa oração agora, para que Deus te dê jornada feliz. Mas antes ainda, eu quero falar sobre o jejum. Lá no livro de Mateus, capítulo 17, a Bíblia fala aqui,
também sobre o jejum. No versículo 14, Jesus descia do monte com os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, que nesse momento estavam se consagrando. Eram discípulos que estavam ali em oração, certamente também em jejum, se consagrando a Deus. E ali eles viram a glória de Deus. Foi a grandeza de Deus, porque eles estavam ali em tanta santidade, em tanta busca, em tanta entrega, que a glória de Deus apareceu. Mas quando eles desceram ali do monte, a Bíblia fala que os outros 9 discípulos estavam lá embaixo à espera de Jesus. Mas havia ali um pai desesperado, com um filho lunático, pedindo uma ajuda para que libertasse o seu filho. Então diz assim, lá em Mateus 17, versículo 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático, sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei os seus discípulos, ou seja, pediu oração, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora o menino ficou em estado curado. O menino ficou curado. Versículo 19. Então os discípulos aproximou-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-los? Versículo 20. Então ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois é verdade te digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi esse monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então olha aí mais o poder do jejum. Jesus falou que aquele demônio que estava agindo na vida daquele rapaz, que tentava se jogar na água, tirar a própria vida, que fazia ele babar, que fazia ele sofrer, era um mal que só podia ser vencido através do jejum e da oração. Então o que nós entendemos? Não é que Jesus abriu um jejum naquele exato momento. Não é que quando a gente enfrentar problemas que a gente vai ter que abrir um jejum na hora. Porque Jesus não abriu naquele momento o jejum. Jesus já estava na prática do jejum. É porque tem problemas que vão surgir no nosso caminho, que vai ter pessoas que elas vão estar preparadas para vencer e outras não estão preparadas. Quais são os que estão preparados? É aquelas que já têm vários tempos, vários dias praticando oração e jejum. É aquela pessoa que já está preparada para enfrentar essa situação. Então, o jejum, ele tem poder. Uma vez praticando a oração, o jejum, a humilhação, não há problema que possa permanecer diante de você, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro em favor de muitas pessoas agora, para que eles venham ter jornada feliz. Pessoas que precisam de paz, pessoas que precisam de saúde, pessoas que precisam de ver o seu casamento restaurado, pessoas que possam se ver livres da injustiça, da inveja, de obras malignas, de bruxaria. Pessoas que oram comigo agora, que têm visto seu filho escravo do vício, das drogas, do alcoolismo. Pessoas que oram comigo, meu Deus, que estão desesperadas e precisam da intervenção do Senhor. Então põe as tuas mãos. Dá saúde ao que está doente. Liberta o que está nos vícios, da depressão. Repreenda, Senhor, todo o sofrimento. Que a mão santa e poderosa do Senhor venha trazer livramento, venha trazer proteção, jornada feliz. Seja qual for o sonho, seja qual for o foco, o lugar que essa pessoa deseja alcançar, seja com ele, seja com ela. Que aonde chegue essa oração, meu Deus, chegue o teu poder para abençoar, para dar jornada feliz a esse pai, essa mãe, para dar jornada feliz a esse jovem, a essa jovem, essa pessoa que tem sonhos, meu Deus, que talvez parecem tão distantes, sonhos que parecem ser impossível de se realizar, mas cremos no Deus do impossível, que abre caminho onde não tem. Assim, meu Deus, como Esther fez ali um jejum coletivo, quando estava diante de uma crise onde todo o povo dela seria destruído.
E quando entrar em jejum, meu Deus, o Senhor deu o livramento. Então dá o livramento para essa pessoa. Dá a resposta, meu Deus, um milagre. Que todos aqueles que oram conosco sejam abençoados. Que eles vejam a diferença na vida de todos que se humilham diante de Ti, Senhor. Eu profetizo toda a sorte de bênçãos sobre a vida de todos que oram comigo agora. Sejam abençoados hoje e amanhã e para todos sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal. Deixe o seu gostei. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam também abençoadas, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.